Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Meus queridos irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Rony, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na cidade de Poços de Caldas, na nossa sede regional. O nosso endereço é fácil, Rua Prefeito Chagas, número 236, nós estamos bem no centro da cidade, em frente aos Correios Central. Se você nos assiste pelo YouTube, então eu peço a você que clique no joinha para você mostrar para o YouTube que você está gostando da nossa mensagem. Depois clica no botão inscrever-se e ativa o sininho para que sempre que nós lançarmos uma nova mensagem, você possa ser avisado. Se você nos assiste pelo Facebook, pela nossa página IGD Poços de Caldas, clica também em curtir aí no joinha e automaticamente você já estará nos seguindo. Queridos, Deus nos trouxe aqui hoje porque Ele tem uma palavra abençoada para todos nós. Eu gostaria que você ficasse conosco até o final desse vídeo, porque Deus pode falar com você ainda na última palavra. Vamos ouvir um louvor, uma canção e daqui a pouquinho eu volto trazendo uma palavra de Deus especial para a sua vida, em nome de Jesus. Da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo
da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Muito bem, meus amigos, já estamos de volta e eu quero que você pegue a sua Bíblia agora e abra comigo no livro de Mateus, no capítulo de número 8. A palavra que nós vamos estudar hoje está no livro de Mateus, no capítulo de número 8, no versículo de número 5. Pegue a sua Bíblia e leiamos juntos. Mas antes, coloque a mão no seu coração e façamos uma oração. Querido Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor neste dia e pedimos ao Senhor o entendimento desta palavra. Fala conosco, meu Deus, abre o nosso entendimento, tira toda dúvida, que a fé venha brotar neste coração, para que o meu irmão e a minha irmã possam crescer, possam vencer as guerras que se levantarem contra eles, em nome de Jesus. Vamos ler? No capítulo 8 de Mateus, no versículo 5, a palavra diz assim: E chegando Jesus em Cafarnaum, chegou perto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguia: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, amados, é que o milagre que você está buscando, ele só será alcançado pela fé. Muitas pessoas acham que Deus vai abençoá-las por causa da sua dor, simplesmente, por causa do seu sofrimento e as suas lágrimas. É claro, Deus vê a sua dor, Deus vê o seu sofrimento, mas o que faz o mundo espiritual se mover ao seu favor, o que faz o poder de Deus trabalhar em seu favor é a sua fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu vejo alguns passos aqui na vida desse centurião que fizeram ele alcançar esse milagre, tá? Quando eu observo, eu vejo claramente que ele deu alguns passos necessários para que ele pudesse receber esse milagre. O primeiro passo que eu vejo é que ele deu ouvidos à palavra de Deus. Como assim, pastor? Se esse centurião foi até Jesus, é porque primeiro alguém falou de Jesus para ele. Alguém pregou a palavra de Deus para ele. A Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo de número 17, que a fé vem pelo ouvir. Você só recebe fé quando você ouve a palavra de Deus. Agora, algo interessante acontece. Muitas vezes, duas pessoas ouvem a mesma palavra, a mesma pregação. Uma crê e vai até Jesus. A outra entra num ouvido e sai pelo outro. Então, a fé ela é demonstrada não somente por palavras, mas por obras. O ato desse centurião ir até Jesus demonstra que ele creu na palavra. Então, a primeira coisa que eu vejo, o primeiro passo que eu vejo que ele deu, foi que ele deu ouvidos àquilo que foi pregado para ele. Você tem dado ouvidos às mensagens que Deus tem levado até você? Muitas vezes Deus vai até você através de mensagens na internet,
através de uma pregação no rádio, na TV, através de uma mensagem, através de um amigo lá no seu trabalho, Deus vai até você. E a pergunta é: você tem dado ouvidos à palavra de Deus? Quando você ouve, você crê e passa a agir segundo aquilo que você ouviu, segundo aquilo que você aprendeu? Então esse centurião, ele está se qualificando para receber o milagre, porque quando ele ouve a palavra, ele toma uma atitude de ir até Jesus para buscar o milagre. Então a primeira coisa que eu vejo é que ele deu ouvidos à palavra de Deus. A segunda coisa que eu vejo nesse centurião é algo muito interessante. Eu vejo que ele venceu o orgulho e o preconceito romano. Como assim, pastor? Havia uma certa rejeição dos romanos para com a religião judaica. Eles meio que desprezavam e desdenhavam. Esse centurião, ele não só creu em Jesus, ele não só creu no que ouviu, como ele venceu o orgulho e o preconceito. Quantas são as pessoas que eu e você conhecemos que já creram que Jesus é o Cristo? Eles já têm conhecido a palavra de Deus, eles sabem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas sabe por que eles não vêm até Jesus? Sabe por que eles não abandonam a sua antiga religião? Por causa do preconceito, por causa do orgulho. Eles têm vergonha de vir até Jesus. Muitas pessoas têm vergonha de vir à igreja. Eles dizem mais ou menos assim: não, mas o que a minha família vai pensar, né? Toda a minha família é de outra religião. O que a minha família vai dizer? O que os meus amigos lá no trabalho vão pensar se souberem que eu agora estou indo numa igreja de crente? Muitas vezes você está perdendo a bênção. Você ainda não recebeu o seu milagre. Você está se deixando levar pelo preconceito das outras pessoas. Você fica preocupado com o que vão achar, com o que vão pensar. Esse centurião romano, ele vai conseguir o milagre porque ele não se importou com a opinião das outras pessoas. Ele não se importou se as pessoas iam rir, debochar ou desdenhar dele. Ele viu que o milagre era mais importante para ele do que a opinião das outras pessoas. E você vai ficar aí parado, dando ouvidos às opiniões de quem não conhece a Deus, às opiniões de quem não serve a Deus? Ou você vai vir até a igreja para buscar a sua bênção? A terceira coisa que eu vejo está aqui no versículo de número 6, vamos ler? E dizendo: Senhor, só até aqui basta. A terceira coisa que eu vejo que esse centurião fez, o terceiro passo, é que ele reconheceu a Jesus como Senhor. Como assim, pastor? Nem todo mundo reconhece a Jesus como Senhor, como Cristo, como Salvador enviado por Deus para nos salvar. Por que algumas pessoas dizem que creem em Jesus, mas não vêm à igreja? Porque elas ainda não creem na salvação. Elas ainda não se deram conta de que se morrerem no estado que estão, não haverá salvação para elas. Cristo morreu na cruz, eles sabem disso. Eles sabem que Cristo morreu para salvá-los. Mas eles ainda não se deram conta de que para esta salvação se manifestar na vida deles, eles têm que começar a viver uma vida pautada nos princípios da palavra de Deus. Só crer em Jesus não é o bastante. Você tem que crer e colocar em prática as palavras dele, colocar em prática os ensinamentos dele. Então, quando esse centurião vem chamar a Jesus de Senhor, é porque ele creu que ele era o Cristo. Como assim, pastor? Ele é um capitão de 100 soldados. Ele só respeitaria uma autoridade que estivesse acima dele. Ele só respeitaria uma autoridade que estivesse numa posição acima da dele. Então, quando ele chama Jesus de Senhor, ele está crendo que Jesus é uma autoridade sobre ele. Talvez
não uma autoridade humana, mas ele agora compreendeu que espiritualmente Jesus é uma autoridade sobre ele. Se você crê que Jesus é o Senhor, então você vai abandonar o pecado, você vai abandonar o adultério, os vícios, a mentira, você vai abandonar as coisas do mundo que Deus abomina, que Deus condena, e você vai passar a buscar a Jesus, você vai passar a pautar a sua vida nos caminhos de Cristo. Quando ele diz Senhor, ele está dizendo, eu creio que tu és o Salvador, eu creio que tu és o Cristo. E aí eu vejo a quarta coisa, o quarto passo que ele deu para receber esse milagre, que está ainda no versículo de número 6. Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. O que eu aprendo aqui? Que ele pratica o segundo mandamento da lei de Deus, que é amar o próximo como a si mesmo. Veja que ele está vindo até Jesus buscar a cura não para si, não para sua esposa, não para um filho. Ele está vindo buscar a cura para um empregado dele. Quantas pessoas nós conhecemos nos nossos dias que buscariam a cura para um empregado? Quantas pessoas nós conhecemos nos nossos dias que pagariam o tratamento médico de um empregado? Que colocaria o empregado no seu carro e levaria até o hospital? São poucos, não é verdade? Então esse homem, ele tem amor ao próximo. Esse amor, a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Esse homem, ele não faz mal ao seu próximo, ele faz o bem. E ele vai até Jesus, ele enfrenta as críticas e o preconceito romano para com os judeus, e ele vai até Jesus para buscar a cura para um simples empregado seu. Isso mexe com o coração de Deus. Quando Deus encontra amor numa pessoa, quando Deus encontra uma pessoa que ama o seu próximo, isso mexe com o coração de Deus. E eu vejo que esse foi o quarto passo que ele deu em busca do seu milagre. Aí nós passamos para o quinto passo, tá? Versículo de número 7. E Jesus disse-lhe, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. O que eu vejo aqui? Humildade, reconhecimento das suas fraquezas, reconhecimento de que ele é um pecador. Senhor Jesus, eu não sou digno de que o Senhor entre dentro da minha casa. Eu ainda não sou um homem espiritualmente falando, totalmente convertido, ainda tem coisas na minha casa que podem entristecer o Senhor. Então essa humildade agrada a Deus. A Bíblia Sagrada diz no livro de Provérbios, no capítulo 15, no versículo 33, que a humildade precede a honra. Se tem uma coisa que Deus abomina nas pessoas, é a soberba. Pessoas que se acham melhor do que as outras, pessoas que se consideram melhor que os outros. Ele foi humilde. Senhor, eu não sou digno de que entres dentro da minha casa, debaixo do meu telhado. Olha que humildade. Essa humildade garantiu para ele, o seu quarto passo em direção ao seu milagre. Aí eu vejo agora que ele dá um sexto passo. Que passo foi esse? Versículo, nós lemos aqui o 7, nós vamos para o 8. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Olha o outro passo, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará, ficará curado. Então eu vejo aqui que o sexto passo é que ele compreendia a fé. Ele recebeu uma compreensão, calma aí. Mas se a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, então ele teve que ouvir uma palavra, alguém pregou para ele, ele deu ouvidos, para que essa fé nascesse no seu coração. Eu vejo algumas pessoas na igreja se queixando, pastor, eu não tenho fé, a minha fé está fraca. Se a sua fé está fraca, você tem lido pouco a palavra de Deus. Se você não tem fé, é porque você não lê.
Tem pessoas que elas dão 3 refeições por dia para o seu corpo e dão um lanche para o seu espírito, né? Eles vêm na igreja uma vez por semana, ouvem uma pregação e acham que uma vez por semana é o suficiente. Você pode até vir na igreja uma vez por semana, só que durante a semana, nos dias que você não vem à igreja, você precisa ler a Bíblia. Você precisa alimentar o seu espírito. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Eu vou repetir. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Talvez você paga um preço terrível. Você é uma pessoa trabalhadora que acorda cedo, que dorme tarde, para conseguir o pão, o alimento físico material. Mas talvez você não está pagando o mesmo preço pelo alimento espiritual. É por isso que você anda desanimado, é por isso que você anda sem fé, é por isso que você só enxerga dificuldades e não possibilidades. Quando você encontrar uma pessoa negativa no seu caminho, saiba que essa pessoa está fraca na fé. Mas por quê, pastor? Porque ela se alimenta pouco da palavra. Para esse centurião ter essa compreensão da palavra, alguém pregou para ele. Aqui não está dizendo qual palavra foi pregada, mas eu presumo, por exemplo, no Salmo 107, no versículo 20 diz: enviou a sua palavra e os sarou. Foi que ele disse para Jesus: basta o Senhor enviar uma palavra, basta uma palavra tua. Se o Senhor disser uma palavra, se o Senhor enviar uma palavra, o meu criado ficará curado. Talvez alguém pregou para ele, e ele conhecia o versículo do Salmo 107, 20, que diz: enviou a sua palavra e os sarou. Você entende que quando você ouve a palavra, quando você medita na palavra, quando você estuda a palavra, a sua fé começa a crescer? Ah, pastor, eu queria ter a fé desse centurião. Você está se alimentando da palavra? Você está lendo a palavra? Você tira um tempinho todos os dias? Ou você é daquele que deixa a Bíblia fechada, marcando o banco da igreja? Você é daquele que a Bíblia vive fechada, ou melhor, aberta no Salmo 91 ali na sua estante, porque o fato da Bíblia estar aberta, não, mas ela protege a minha casa. O fato da Bíblia estar somente aberta não vai mudar nada. Você precisa se alimentar com a palavra de Deus. Então, o 6º passo que eu vejo aqui é que ele compreendia a fé. E aí eu vejo mais algo, quer ver comigo? Versículo de número 9. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E a outro, faze isto, e ele o faz. Agora ele tinha uma compreensão, é o 7º passo que eu vejo, ele tinha uma compreensão de como os anjos trabalham. Como assim, pastor? Talvez alguém pregou para ele também o Salmo 103, no versículo 20. Você quer ver o que está escrito no Salmo 103, no versículo 20? Bendizei ao Senhor anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz das suas palavras. Você entende que toda a fé, toda a compreensão que esse centurião tem está baseada na palavra? Alguém deve ter pregado para ele. Ele ouviu a palavra, por isso ele tinha fé. Ele falou: Senhor, eu também sou um homem igual ao Senhor. O Senhor tem os anjos de Deus ao seu trabalho, obedecendo ao Senhor. Eu tenho esses soldados, eu sou capitão de 100 soldados. Quando eu digo a um soldado, vai, ele vai. Quando eu digo a outro soldado, vem, ele vem. O mesmo é com o Senhor. Eu sei que há anjos de Deus que obedecem ao Senhor. Quando o Senhor diz para o anjo, vai, o anjo vai. Quando o Senhor diz para o anjo, vem, o anjo vem. Pastor, Jesus ficou maravilhado, é isso mesmo. Versículo 10 diz, e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé.
Jesus disse: onde esse homem conseguiu tanta fé? Ouvindo a palavra. Alguém pregou para ele o Salmo 103, versículo 20, e ele compreendeu. Calma aí, olha o que diz: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Não tem mistério, queridos, não tem nada de complicado em servir a Deus. Você só precisa conhecer, ouvir a palavra, guardá-la no coração, crer e confiar nela. E aí você vai compreender. Jesus disse: nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Por quê? Porque talvez os israelitas judeus eram muito religiosos, mas pouco conhecedores, pouco praticantes. Quantas pessoas eu e você conhecemos que veste roupa de crente, a saia cobre o dedo dos pés, não corta cabelo, né? É um religioso nato, mas se você for falar da palavra de Deus com essas pessoas, não conhecem quase nada. Está cheio de pessoas nas igrejas que cumprem os rituais da sua religião, mas que conhecer a palavra de Deus, conhecem pouco. Aí não me admira o centurião ter recebido o milagre. Ele não só ouviu a palavra, como ele creu, guardou e praticou. E Jesus ficou maravilhado, versículo 10, e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, mas eu vos digo, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, muitos virão do Oriente e do Ocidente, muitos virão de longe para ocupar o lugar dos que não creem, dos que não leem a Bíblia, dos que não praticam, dos que não têm fé. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. E os filhos do reino, aqueles que pareciam ser salvos, aqueles que tinham aparência de crente, roupa de crente, que eram meros religiosos, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Dá uma olhadinha para você com humildade. Você tem sido um praticante da palavra ou um simples religioso? Você é um praticante da palavra ou você é apenas um religioso? Alguém que frequenta uma igreja por tradição religiosa? Ou você é uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que recebe fé da palavra de Deus? Eu quero fazer uma oração com você neste momento. Eu quero que você ponha a mão no coração, feche os seus olhos, falemos com Deus em nome de Jesus. Querido Pai, eu quero te agradecer por esta mensagem e também por este meu irmão, esta minha irmã que me ouve, que assiste essa mensagem. Eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que abra os seus olhos espirituais, que abra os seus ouvidos espirituais, para que essa pessoa, meu Deus, venha acordar, meu Deus, para o quão necessário é estudar a palavra, conhecer a palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Meu Deus, essas pessoas que não gostam de ler a Bíblia, com certeza a fé delas é uma fé fraca, uma fé pequena. Mas aquelas pessoas que tiram tempo para conhecer, que tiram tempo para meditar, essas pessoas verão a sua fé crescer. Oh, meu Deus, trabalha no coração da minha irmã, trabalha no coração do meu irmão. Pai, em nome de Jesus, fala com eles, dá forças para vir aos cultos, dá forças, tira toda a vergonha, toda a timidez. O centurião, meu Deus, quando ele ouviu a mensagem, ele deu crédito, ele acreditou e ele foi até o Senhor. Ele não se preocupou com as críticas, ele não se preocupou com os comentários das pessoas religiosas ao seu redor. Ele foi até o Senhor, ele foi até o Senhor buscar o seu milagre, porque ele cria, meu Deus, na tua palavra. E ele voltou com a bênção, não só para si, mas também para o seu empregado. Meu Deus, eu quero ministrar uma bênção toda especial para essa minha irmã que me assiste, para esse meu irmão. E eu digo a todo espírito de enfermidade que tem rondado a sua casa, rondado os seus filhos, todo espírito de miséria que tem fechado as portas de emprego, que tem
travado as vendas ali naquele comércio, todo espírito do inferno que tenta trazer separação para esse casamento. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, passa com o teu poder agora, vai quebrando toda a maldição. Eu digo, demônio, deixa essa família. Satanás, solta o filho dessa mulher. O espírito que leva para as drogas, que leva para o vício, que coloca a doença, que coloca a enfermidade. Meu Pai, eu repreendo neste momento e eu digo a toda maldição que caia-se por terra, que bata em retirada, que todo mal seja quebrado e desfeito em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor, que esta palavra fique como uma semente no coração deste povo, que eles venham crescer espiritualmente, que eles venham alcançar os seus milagres. Assim eu oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Graças a Deus, meus queridos, eu espero que essa palavra fique guardada no seu coração. Você agora sabe o que fazer para aumentar a sua fé. Leia a Bíblia, busque a Deus, venha participar dos cultos. Se você mora numa outra cidade, procure uma igreja da graça mais perto de você. Se não há uma igreja da graça, procure uma boa igreja que pregue a palavra do Senhor. O mais importante da igreja não é o louvor, não é a oração, não são os rituais. O mais importante é a palavra de Deus, tá? Se você mora na cidade de Poços de Caldas, venha nos fazer uma visita. Nós estamos bem no centro da cidade. O nosso endereço é Rua Prefeito Chagas, número 236. Nós estamos bem em frente aos Correios Central, tá bom? Eu deixo aqui o meu abraço para você, que Deus te abençoe e nós encontramos aqui neste mesmo canal, numa próxima mensagem, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fique na paz, para a glória de Deus.